Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos aqui a mais uma Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje a gente vai tratar de um tema importantíssimo que eu tenho aqui comigo o ex-ministro Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, e vamos conversar sobre os direitos da natureza. A gente está esperando aqui a jornalista Márcia Carmo, que deve entrar daqui a pouquinho, para a gente falar sobre o que está acontecendo no Chile em relação à questão do meio ambiente. Boa tarde, Mink. Boa tarde, Regina Zappa, ouvintes. Sempre bom falar desses temas e resistir. É isso aí, olha, Márcia acabou de chegar. Márcia é jornalista, correspondente da BBC Brasil em Buenos Aires, e já foi do Jornal do Brasil aqui durante muito tempo, minha colega de muito tempo. Então, Márcia, eu estava contando aqui, boa tarde, né? Boa tarde para vocês. Márcia. Tudo bem? Estava contando aqui para o pessoal que nós vamos conversar sobre esses avanços do Chile em relação à defesa do meio ambiente. E eu queria também dar as boas-vindas aqui a Manove e Sandro Paes, que são novos membros aqui do canal, e Jailza, Roberto Silva, Jurema, muita gente aqui já conosco, a Josi, e vamos conversar, nossa conversa, vamos falando aqui e vendo aqui os comentários à medida que a gente vai falando. Então, o que a gente vai falar hoje? Recentemente, tem menos de 15 dias, se eu não me engano, o Chile, na sua nova, o Chile está elaborando a sua nova Constituição. Eu vou querer que a Márcia fale um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar mesmo nesse tema, que é o nosso tema de hoje. Mas, depois de muita disputa política, há menos de 15 dias, a Comissão de Meio Ambiente da Convenção Constituinte do Chile conseguiu incluir um artigo que estabelece os direitos da natureza na nova Constituição do país. Quero conversar muito sobre isso com o Mink, mas queria que você desse agora para a gente, Márcia, um panorama de a quantas andam como é que está evoluindo esse processo de elaboração da nova Constituição, que foi uma briga ferrenha, né, há um tempo atrás, para se chegar a esse ponto. Exato, Regina. Os constituintes têm 1 ano para concluir esse trabalho, ou seja, para concluir a redação da nova Constituição do Chile. Lembrando que a Constituição atual no Chile é a que está em vigor e foi redatada na época da ditadura de Augusto Pinochet, em 1980. Então, essa Constituição ela é fundamental para esse novo Chile que surgiu dos últimos anos, né, a partir de 2019, com os protestos que ocorreram, as manifestações que eles chamam de estagido social que ocorreu no Chile, que abriram caminho para a eleição do presidente Gabriel Boric, que é o presidente mais jovem da história do Chile, que tem 36 anos e representa os jovens, aquela maioria que quer mudanças estruturais no país. O Chile é um país que registra crescimento econômico muito forte nos últimos anos, nas últimas décadas, porém mantém uma desigualdade social muito severa com aqueles pilares ainda da época do Pinochet. Foi nesse cenário que o ex-presidente Piñera convocou então a sociedade chilena e pediu um plebiscito. Vocês querem uma nova carta magna? Que foi o que os protestos pediam, que só uma nova carta pode mudar essa área social na visão dos manifestantes, liderados principalmente por Boric. Hoje, essa carta magna está sendo redatada, mas muito atrasada, com os tempos que foram estabelecidos. Eles têm 12 meses que vão terminar em agosto, para terminar de fazer a redação de redigir, desculpe, falei em espanhol, de redigir essa carta, e
uma das comissões é exatamente essa que você falou, é a questão do meio ambiente, é uma das bandeiras da campanha do Boric, do presidente Boric, que assumiu há poucos dias, neste mês de março, é a natureza, a defesa da natureza, a convivência da natureza com a economia. Mas o debate está bem atrasado, bastante atrasado nos vários tópicos que ainda faltam para serem discutidos. Se o prazo de 12 meses, que termina em agosto, não for respeitado, vai continuar valendo a Constituição de Pinochet. Então, ou seja, é uma luta contra o relógio, Regina. É uma luta contra o relógio, Márcia, mas uma luta também contra... Tem sempre uns resistentes e eu sei que houve uma luta grande para se conseguir introduzir esse artigo 9, né, que eu agora vou conversar com o Mink também sobre isso, que determina que indivíduos e povos são interdependentes da natureza e formam com ela um todo inseparável. Portanto, a natureza tem direitos e o Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los, né, os povos e a natureza, e respeitá-los. Como é que você está achando desse avanço no Chile? A diferença, Mink, é que isso todos os países mais ou menos dizem, né, que tem que respeitar a natureza e tal, mas a diferença é que a Constituição chilena, essa nova, é a primeira que diz, inclusive nesse artigo, que não submete a natureza às relações econômicas determinadas pela ação humana. O que você acha disso, Mink? Quando você foi ministro, era possível estabelecer esse princípio? Bem, boa tarde outra vez, Regina. Boa tarde, Márcia. Bem, primeiro eu quero dizer que eu acompanho com muito carinho e emoção o que acontece no Chile hoje. Eu fui daqueles milhares de brasileiros que estivemos exilados no Chile. Eu tive 2 anos lá, participei de tudo, das manifestações, vi aquele golpe horroroso, vi o Mapocho rubro de sangue de operários e estudantes, né? Estive no Chile, quando ainda era o Pinochet, fui com outros deputados acompanhar aquele plebiscito do No, que gerou aquele filme tão bonito, e que ganhou o No ao Pinochet, o não ao Pinochet. Isso. Visitei Clodomiro de Almeida na prisão, foi chanceler do Allende, quando eu estive lá, ainda no meu primeiro mandato, aproximadamente deve ter sido o ano 88, então já é pré-história. Então, eu acompanho com lupa o que acontece no Chile, a vitória maravilhosa do Boric, né, que, diga-se de passagem, além de ser um jovem de esquerda, é um feminista, tem uma visão planetária, tem uma visão democrática profunda, é um dos poucos da esquerda que, do meu ponto de vista, corretamente, condenou fortemente a invasão da Ucrânia, e também tem críticas a regimes populistas autoritários, né? Mas essa já é uma outra discussão para outro dia. A gente está atravessando aqui o samba aqui, climático, que a Regina Zappa nos propôs hoje. Não, mas essa tua experiência é fundamental, essa tua experiência com o Chile, a tua experiência, de um modo geral. O Mink, a gente sabe que é o nosso guru. Aí, não só obrigado, no meio ambiente, Regina. Mas politicamente. Mas até agora eu não respondi a tua questão, eu só andei na introdução histórico-afetiva, chileno-democrático-revolucionária. Tá certo. Mas é bom ver um jovem dirigente com uma visão tão ampla e tão moderna, né? Bom, inclusive, a ministra de Defesa dele é neta do Pinochet, isso aí me deu do Allende, desculpa. É neta do Allende. Isso também foi outra razão de uma imensa alegria minha. Bom, direitos da natureza. Esse artigo 9, que está encaixado na Constituição chilena, conforme nos explicou a Márcia, na verdade, ele já andou pelas leis equatorianas e colombianas. Vários países, de uma forma mais ou menos semelhante, tentaram introduzir esse direito. A chilena é mais forte, mais explícita. Qual é a diferença disso? Bom, a natureza ela passa a ser uma entidade,
um ente jurídico, como acontece conosco hoje. Bom, eu sou deputado há mais de 30 anos, fizemos as leis, eu fui até relator da Constituição Estadual, tem um capítulo todo de meio ambiente, fui 2 anos ministro de meio ambiente do Lula, reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Amazônia, o Fundo Clima. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões de carbono em 2009. Então, foram 2 anos, a gente deu sequência à boa gestão da Marina Silva e conseguimos avançar muito. É claro que o Salles e o Bolsovírus conseguiram, em pouco tempo, desmontar uma parte grande do que a gente fez. É mais fácil destruir do que construir. Mas está lá o legado, está lá esperando só voltar a um regime democrático para a gente retomar isso tudo. Fundo Amazônia, Fundo Clima, ações, boi pirata com IBAMA, combate aos garimpeiros ilegais, é tudo que a gente daqui a pouco está fazendo. Não demora muito. Está acabando já essa desgraça que a gente está vivendo aqui. Tomara. Mas, então, a diferença é que quando a natureza não é uma entidade, né, você tem que acionar o Ministério Público, né, você tem que acionar alguma lei e contra algum poluidor. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, destrói um patrimônio teu, Márcia, Regina, você vai na justiça e fala, olha, ele destruiu meu carro, ele destruiu minha casa, então você é parte para acionar. Se você não tem entidade jurídica, que é o que a Constituição chilena agora deu para a natureza, o ecossistema, os biomas, você tem que acionar indiretamente. Né? Então, tem que alguém se lembrar que alguma lei está sendo descumprida e, em cima do poluidor, do desmatador, dizer, olha, tem que parar de poluir, você tem que recuperar a área agredida, você tem que indenizar as pessoas que foram objeto do teu envenenamento, do teu agrotóxico, do teu desmatamento. É o que a gente faz sempre. É claro que a natureza ser uma entidade reforça muito. Você está falando de um ser, entre aspas, da Mãe Terra, que tem um status jurídico de persona. Então, é claro que isso ajuda muito. Aparentemente, é só uma firula. Não é. É relevante. Eu falo isso como alguém que se dedica há anos no legislativo, no executivo, não só a esse aspecto. A gente está aqui legislando contra a LGBTfobia, direito das mulheres, passe livre, contra a truculência policial, mas esse, claro, é um dos temas que a gente mais se dedica há tantos anos e afirmo. Quando aprovarmos isso no Brasil, terá que ser também uma emenda à Constituição, uma PEC, isso fará a diferença, sim. Dará muita força àqueles que defendem os ecossistemas, o direito ao ar puro, à água limpa, o direito aos habitantes originais, aos indígenas, aos povos indígenas. Aliás, mais adiante, a Regina vai falar disso conosco. Tivemos esses dias em Brasília, primeiro com os ministros do Supremo e depois com o presidente do Senado, exatamente na defensiva, evitando a aprovação de projetos terríveis de grilagem, agrotóxico, mineração em terras indígenas, mas isso a gente fala em outro bloco, que a gente ainda está falando da Constituição chilena, que em bom momento será aprovada. Queria acrescentar 2 coisinhas. Somando ao que o Mink falou, né, sobre os países, né, que o Mink estava comentando, que o Chile está sendo, de certa forma, mais ousado que o Equador, né, Mink, como você dizia, e a Bolívia é uma referência também, porque na Bolívia é a mãe terra, é a madre terra. Desde que o Evo Morales, quando ele foi presidente, houve uma nova Carta Magna, e a defesa, a proteção da natureza foi, enfim, é uma das bandeiras, né, da Bolívia. Pachamama. Exato, tem o dia da Pachamama, tem todo o ritual de defesa, né? Exato. E queria acrescentar também, só para somar um pouquinho mais coisas super interessantes que o Mink disse, que na questão dos indígenas e dos povos originários, o Chile está sendo tão inovador na nossa região, né, na América Latina, que a Constituição conta com cadeiras destinadas aos povos originários, ou seja, são, acho que 150 integrantes, metade homens, metade mulheres. Isso já é uma novidade.
E a outra novidade é que os povos originários têm também em torno de 20 cadeiras, eu acho, 17 a 20 cadeiras. E a primeira presidente do início da redação da nova Carta Magna era o representante dos povos originários. É uma doutora em línguas, formada em outros países, etc., mas ela representando bem um setor que é muito forte no Chile, principalmente no sul do país, e que já está demonstrando uma voz muito forte, apesar do Boric ter apenas poucos dias, ele já está tendo esse desafio de conversar, de ter que conversar para ganhar tempo com eles, das exigências que eles estão fazendo em relação à terra e à natureza no sul do país. Não sei se eu desviei um pouquinho do assunto, mas só para somar um pouco a que o Mink acrescentou, eu queria só dar isso. Não, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Maravilha. Lá, os indígenas estão tendo uma participação. Primeiro, eles têm essa tradição muito forte de resistência, os nossos também têm. Mas eles têm um espaço, agora ganharam um espaço institucional muito maior. Na Câmara tem uma liderança indígena, uma mulher combativa, que é da rede, que tivemos com ela, junto com a Marina, agora esses dias em Brasília. É isso aí, muito, muito bem lembrado mesmo. A gente já vai falar da sua viagem a Brasília recente, Mink, mas eu queria lembrar aqui um artigo da jornalista Rosane Cerro, que eu li recentemente, numa newsletter onde ela é editora, que o título eu achei muito bonito, que diz assim, sutura das veias abertas do meio ambiente latino-americana começa pelo Chile. Não começou propriamente pelo Chile, como a Márcia acabou de lembrar, e o próprio Mink também. Mas é interessante que o texto diz assim, historicamente relegada ao segundo plano da geopolítica mundial, a região sempre teve um papel inegável no fornecimento de recursos naturais estratégicos para os países desenvolvidos. E, como citou o Eduardo Galeano no clássico dele, As Veias Abertas da América Latina. Quer dizer, a América Latina sangrou durante muito tempo fornecendo esses recursos naturais para o resto do mundo, né? E a minha pergunta agora a vocês, começando talvez pelo Mink, será que ainda dá tempo? A gente tem visto tanta coisa acontecendo, né, pelas mudanças climáticas e tudo isso. Será que ainda dá tempo de fazer essa sutura? Olha, Regina, Márcia e aqueles que nos acompanham, eu sou daqueles cronicamente otimistas, né? Porque uma vez ele estava fazendo operações, eu fazia sempre operações na Amazônia, toda semana. Pegar boi pirata, ia com o IBAMA, com o Exército. E aí, os grileiros, fazendeiros, viviam metendo fogo nos carros do IBAMA, nos hotéis do IBAMA, e a gente ia para cima. E as pessoas falam, vem cá, você não tem medo de enfrentar os madeireiros? Eu olhei para o pessoal e falei, vem cá, eu fui guerrilheiro, a gente lutou contra o Exército, a Polícia Federal, né? Fui preso, torturado, estamos aqui. Agora, a gente está fazendo essas operações do lado da Polícia Federal e do Exército. Essa turma é que tem que ter medo da gente. Que história é essa? A gente está aqui do lado da lei. Agora que eu vou ter medo? Era mais difícil antes, quando a gente estava na resistência armada contra a ditadura militar no Brasil. Bom, mas voltando, então eu sou um eterno otimista. É claro, a natureza ela tem uma grande capacidade de se regenerar. Os povos indígenas, por exemplo, no período que eu fui ministro, e olha que a questão indígena nem era da nossa pasta, nós ajudávamos, era mais a FUNAI está no Ministério da Justiça, Tarso Genro era o ministro da Justiça. Mas nós apoiávamos muito toda a questão das áreas em volta, ICMBio, IBAMA, demarcação. Só nos 2 anos que eu estive lá, nós demarcamos ou homologamos 4.800.000 hectares de terras indígenas. O que aconteceu? Diminuiu o suicídio, aumentou a população, melhorou a saúde, diminuiu a contaminação com mercúrio, que a gente passou o rodo nos garimpeiros ilegais que estavam lá. Então, é claro que muito disso voltou atrás, né? Esse presidente
ele apoia as milícias amazônicas, ele estimula a invasão das terras indígenas. Mas, assim como a natureza, os povos indígenas eles têm uma grande capacidade de resistência cultural, né? Agora mesmo vai haver uma grande reunião, início de abril agora, de muitas lideranças indígenas em Brasília. Então, estão resistindo há 500 anos, né, Mi? Estão resistindo há 500 anos. Então, a população indígena ela foi recuando de 5 milhões, quando os portugueses chegaram aqui, e chegou a um mínimo de 450 mil, e agora voltou a ser 650 mil. Quer dizer, quando você dá condições, quando você garante a terra, quando você demarca, quando você evita essa contaminação por malária, por mercúrio, por tudo, eles têm condições, assim como a própria natureza, assim como a própria floresta. Então, eu sou um otimista. Eu acho que a luta ambiental, a luta indígena, ela faz parte da resistência democrática. Eu sempre falo isso. Nós não vamos virar essa página fascista, obscurantista da nossa história, né, que arrasa as universidades, a pesquisa, o cinema brasileiro, a Amazônia e os povos indígenas, só na luta contra o Bolsonaro, só no voto. A gente tem que ter um grande programa de recuperação, de sustentabilidade, e isso inclui vários pontos que a gente está conversando aqui. Um desenvolvimento sustentável, que crie empregos verdes, né, que garanta os biomas, que garanta os direitos dos povos tradicionais. Então, eu acho que a resistência democrática obrigatoriamente tem como componente a questão cultural, a questão ambiental, a questão feminista, a questão LGBT, a questão indígena, ou não será vitoriosa, ou não recuperará o país e a nossa sociedade que está doente, enferma, flechada no seu coração, envenenada, dilapidada, amordaçada, mas não se rende, não se vende, e vamos dar essa volta por cima. É isso aí. Vamos mesmo. E você tem razão de ser otimista. Eu tento ser também, porque eu acho que está próximo, né, da gente dar essa volta. Não vai ser fácil, não, mas a gente vai dar, né, Mink? Com certeza. Olha só, Mink, e se a Márcia quiser também acrescentar, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Recentemente teve o ato pela terra contra esse pacote de destruição do governo Bolsonaro. Isso foi recente, Caetano Veloso fez um discurso, foi recebido pelo presidente do Senado, o Pacheco, e Chico Buarque também mandou uma mensagem, enfim, e muitos artistas participaram para protestar contra esses retrocessos que a gente está vendo, que são inaceitáveis, em termos de proteção dos direitos socioambientais, né? E também, recentemente, o Mink foi a Brasília junto com o Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente, participando desse fórum como ex-ministro, né, para se reunir também com o presidente do Senado e outros lá em Brasília. O que você traz para a gente assim, de notícia e de informação sobre isso, e se a gente deve continuar otimista em relação a tudo isso que eles estão querendo aprovar, inclusive a PL do veneno e outros grandes retrocessos, né? A gente sabe que o Bolsonaro avançou muito, né, nessa política de liberação de agrotóxicos no Brasil, etc. E tal. O que você traz de novidade para a gente? Qual é a sua expectativa? Bem, Regina, Márcia e os que nos acompanham. Nós criamos, há cerca de 3 anos, o Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente. Nós somos 9. Eu, Marina Silva, Isabela, Zé Carlos Carvalho, 9 ex-ministros. Nós representamos mais de 30 anos de gestão ambiental no país. Cada um de um governo, cada um de um partido. O que nós temos em comum? Nenhum de nós destruiu as políticas do seu antecessor. Nenhum de nós atou as mãos do IBAMA, do ICMBio, da fiscalização. Nenhum de nós permitiu
agressão às terras e aos povos indígenas. Então, nós, com todas essas diferenças, criamos esse fórum para resistir à política de desmonte e de devastação do governo Bolsonaro, começada lá atrás com o sinistro Salles, que depois se revelou também um contrabandista de madeira ilegal. Então, nós tivemos já várias atuações. Essa, dessa semana passada, foi a 6ª ação conjunta dos ex-ministros. Então, durante esse governo, a 6ª... Durante esse governo. A gente criou o fórum já no início do governo Bolsonaro, não existia antes. Né? Então, essa foi a nossa 6ª atuação. E é dela que eu vou falar, porque foi a ela que você fez referência, foi na semana passada. Então, a nossa ação foi para dar continuidade a essa que você mencionou, dos artistas, que foi uma linda manifestação popular, com mais de 50 mil pessoas. Só que o presidente da Câmara, um desplante, nesse mesmo dia aprovou urgência, né, para a mineração de terras indígenas e várias outras questões. E várias dessas questões estão no Supremo e várias dessas questões estão agora no Senado. Então, nós fomos para dar sequência, reforçar e conseguir mais coisas do que aquelas que os artistas e lideranças já haviam conseguido 2 semanas antes. Então, exatamente o que a gente fez e quais foram os resultados? Primeiro, nós tivemos, na quarta-feira, com a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora de 6 das ações sobre esses temas. Ela é a relatora. Quais são os 6, resumidamente? PL do veneno, esvaziamento dos conselhos, mineração em terra indígena, grilagem, fim da fiscalização ambiental e outras questões conexas. Tivemos 1 hora conversando com ela. Ela pediu uma série de dados, subsídios que nós vamos fornecer, inclusive sobre o avanço do desmatamento, não só na Amazônia. Ela é uma pessoa que conhece muito o meio ambiente, gosta muito do assunto, conhece alguns de nós, ela conhece bastante a ministra Isabela, que me sucedeu, que é uma bióloga muito competente, e nós gostamos muito da interlocução e vamos fornecer a ela todas as informações que ela pediu, até porque a AGU, né, que é o advogado do governo, né, a Advocacia Geral da União, contesta os dados do desmatamento produzidos pelo próprio INPE, contesta as ameaças, contesta os retrocessos, contesta tudo. Então, ela tem que ter, do lado de cá, uma questão muito robusta e técnica e objetiva, não só opinativa. Então, foi um excelente encontro. Logo a seguir, nós tivemos, ainda na quarta-feira, com o ministro Fux, que é o presidente do Supremo. Conversamos, então, as mesmas questões com ele, levamos a nossa carta, manifestamos as nossas preocupações e ele também nos convidou para integrar um observatório da questão de direitos humanos e meio ambiente, que ele organiza junto com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né? E nos ouviu, perguntou coisas, foi uma ótima conversa também. É claro que, do ponto de vista técnico objetivo, até valorizaria mais a nossa interlocução com a ministra Carmen Lúcia, até porque esse julgamento está marcado para o dia 30 agora. Vão ser 3 dias de julgamento de todas essas ações. E o ministro Fux, perguntado por nós, falou, olha, o Supremo tem muitas diferenças, se divide, mas nas questões de meio ambiente, nas questões de direitos humanos, há uma larga maioria a favor desses temas. Então, ele já manifestou esse ponto, tinha algumas dúvidas em relação à questão do licenciamento ambiental, que tentam botar esse estigma que o licenciamento trava o desenvolvimento, essa história que tem 20 anos, a gente também conseguiu esclarecer um pouco. O encontro mais objetivo e bem-sucedido foi o da quinta-feira, quando nós tivemos, então,
com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Nós tivemos com ele mais de 1 hora discutindo. E nós já partimos do que os artistas tinham conseguido com ele. Os artistas conseguiram, com o Pacheco, que os recebeu, a garantia de que isso não seria votado antes de passar pelas comissões. Foi esse o ganho dos artistas. Mas isso é insuficiente, porque as comissões podem decidir isso no mesmo dia. O plenário pode aprovar os projetos com pequenas modificações positivas, mas isso volta para a Câmara, e a Câmara pode aprovar como estava antes na Câmara, ou seja, passar a boiada pela segunda vez. Então, nós pedimos para o presidente Pacheco, depois de explicar, eu expliquei muito para ele a questão do Fundo Amazônia, aliás, para a ministra Carmen Lúcia também. Essa é uma, eu esqueci de dizer, uma das ações dela é sobre o Fundo Amazônia, que está paralisada e não se gastou metade dos recursos que nós conseguimos. Isso. Foi criado, como eu falei, na nossa gestão em 2008, junto com o Fundo Clima. Então, depois de ouvir muito, perguntar, o senador Pacheco, presidente do Senado, ouviu a nossa demanda, que era realizar audiências públicas, mais de uma, em cada uma das leis aprovadas na Câmara, que agora estão no Senado. Ouvir especialmente os cientistas, não aprovar nada sem ouvir a ciência, né? E pensar no futuro do país, o Brasil deixar de ser um páreo ambiental e não aprovar em poucos dias o que ficou 10 anos na Câmara, e ainda mais um conjunto de propostas que pode comprometer definitivamente a questão ambiental, a questão amazônica, a questão indígena, né, a questão da sustentabilidade. Ele aceitou, e depois, numa coletiva, né, meia hora depois, lá no Senado, na própria quinta-feira, às 6 da tarde, ele falou, olha, recebi os ex-ministros, um fórum muito importante, pessoas que conhecem governos diferentes, eu acatei a sugestão dele, vamos fazer as audiências, vamos ouvir os cientistas, e mais, ele colocou uma que a gente nem tinha posto. Vou criar um grupo de assessoria direta à presidência do Senado, com os ex-ministros, pegando esses 4 projetos, vendo ponto por ponto as ameaças que eles implicam para que a presidência do Senado tenha a sua opinião, sem atropelar as comissões, os relatores, que regimentalmente têm a voz agora, que a presidência forme a sua opinião também sobre cada um desses projetos e cada um desses riscos. Então, foi além da nossa expectativa. Isso é uma boa notícia, porque esse governo está acabando. Ele já destruiu muito. A gente tem que ganhar tempo e impedir que ele destrua mais antes de ele acabar de uma vez. E a missão foi muito bem sucedida. Eu tenho uma coisa para contar e uma pergunta para mim, se possível. Para contar que no Chile, por exemplo, o que está se discutindo é que a água e a natureza sejam um direito humano. Ou seja, eu acho que o Chile está um capítulo à frente do debate no Brasil e em outros países da região, né? Porque dentro do que você dizia, né, Mink, ou seja, a natureza como é uma questão econômica, mas também, principalmente, a natureza primeiro. E é isso que o Chile também está debatendo na nova Constituição, com o que tem... Esse artigo tem o especial apoio do presidente Boric. A minha pergunta é, tem eleição presidencial no Brasil em outubro, e as pesquisas, dão uma ampla preferência pelo ex-presidente Lula. O debate do meio ambiente pode ter influência no voto do eleitor brasileiro neste ano? Entendo que sim. É claro que o povo brasileiro hoje está preocupado com o emprego, está preocupado com a inflação e está preocupado com a saúde. Esse governo obscurantista incompetente provocou milhares de mortes evitáveis na Covid, né? Triplicou o desmatamento na Amazônia, né? O peso do salário no PIB foi reduzido em 1/3, quer dizer, as pessoas estão ganhando muito menos, os salários estão mais baixos, e esses pontos são vitais. Mas a questão ambiental, várias pesquisas mostram que o brasileiro está muito mais preocupado do que antes. Até porque a mídia toda, tanto a mídia alternativa, e eu destaco, Regina, o esforço que vocês fazem
sempre dando profundidade e foco nessas questões, como a própria mídia tradicional, as televisões, tem mostrado toda semana a questão da Amazônia, a questão do Pantanal, a questão indígena. As pessoas estão, sim, preocupadas. Falam disso. E mais, nós, eu e vários outros, temos tentado, Márcia, relacionar a questão ambiental com o dia a dia das pessoas. Por exemplo, quando teve a crise hídrica e, na sequência, a crise energética, porque a nossa matriz depende da hidroeletricidade, e as pessoas começaram a pagar uma conta de luz muito mais cara, eu fui um dos que fui na televisão, aqui, né? Aqui no 247, na TVT, né? Mas também na Globo, na Bandeirantes, e falei, olha, desmataram a Amazônia, diminuíram as chuvas, isso esvaziou os reservatórios, tiveram equipas térmicas a carvão e a óleo, que poluem muito mais. Elas fazem um buraco no clima e outro buraco no bolso das pessoas. Se você está pagando a luz mais cara, tem que ver com o desmatamento da Amazônia. E isso todo mundo entende. Está fazendo um buraco no clima e um buraco no bolso do cidadão. Então, isso é importante, né? Então, nós temos sempre essa... Por exemplo, agora, teve essa desgraceira outra vez em Petrópolis. Morreu uma quantidade de gente, né? No passado, em 2011, estávamos aqui na Secretaria Estadual, quando teve aquela primeira fortíssima inundação, deslizamento, morte. Nós fizemos um mapeamento de risco, compramos 2 radares meteorológicos, fizemos os planos de contingência, né? Criamos uma série de procedimentos, criamos um mecanismo de medir a elevação do nível dos rios, e os orçamentos de 2020 e 2021 previam essas ações de restauração e prevenção. E nós mostramos na televisão, nas televisões oficiais e também nas mídias alternativas, que o governador do estado deixou de usar 400 milhões, somando os orçamentos estaduais de 2020 e 2021, nesses 6 itens, que exatamente eram para relocar casas, reflorestar encostas, dragar rios, que um rio assoreado aumenta a velocidade da devastação, desobstruir as redes de drenagem, que elas obstruídas também potencializam. Depois é muito fácil botar a culpa em Pedro. Então, nós relacionamos também as mudanças climáticas. Não é que não havia inundação, enchente antes, mas elas vão ficando mais fortes e mais frequentes. Ou seja, são mais intensas e diminui o espaço entre uma e outra. Então, a gente está falando da relação de clima com morte em deslizamento. Então, as pessoas ficam realmente ligadas nisso, né? Agora, no caso do Chile... Uma conversa com o Lula, fui com o Molon, que atualmente é outra vez presidente da Frente Ambientalista e é líder da oposição, e com o Marcelo Freixo, né, que está também... O Molon é candidato a senador aqui também, né? O Molon é candidato a senador e empatou com o Romário em primeiro lugar, e o Freixo é candidato a governo do estado, também está em primeiro lugar, meio que empatado com Cláudio Castro, que é bolsonarista. E Molon e o Freixo, comigo, nós tivemos uma conversa de 1 hora com o presidente Lula sobre este ponto. E falamos, Lula, veja a campanha do Biden. São países diferentes. O Biden não tratou o meio ambiente numa janelinha. Ele tratou em 7. Infraestrutura, transporte, tecnologia, clima, diplomacia e por aí vai. E nós falamos, Lula, nós temos que criar milhões de empregos verdes em muitas empresas que não são idênticas àquela que você trabalhou há 40 anos atrás. A gente está falando de informática, de carros elétricos, de biotecnologia, de agricultura sustentável. Quando você fala com o Lula de criar milhões de empregos verdes, os olhinhos dele brilham muito. E ele falou, olha, Mink, lá atrás, quem eram meus ministros de meio ambiente? Você e a Marina. Passaram-se mais de 10 anos.
Isso ficou muito mais importante do que era. Você acha que a gente não vai ser muito mais forte nisso do que foi naquele tempo de vocês? Podem contar com a gente. Vamos combater a inflação aumentando a produção de alimentos. Ainda brilhou para mim os olhos. Mink, sem agrotóxicos. Ainda mandou essa aqui para mim. Então, estou convencido de que a questão ambiental será forte nessa campanha. Não vai ser o tema número 1, mas será forte. Mas no Chile ela foi forte. Fortíssima. No Chile a questão ambiental foi forte, isso ajudou a eleição do Boric, e hoje, há 13 anos, grande parte do Chile vive uma crise hídrica, e uma emergência hídrica, e isso teve uma influência direta no voto, ou seja, a falta de água acabou, o problema ambiental, rios encolhendo, lagos encolhendo, acabou tendo uma influência direta na eleição do presidente mais jovem do Chile. Que bom. Isso que o Mink está dizendo, trazer esse assunto para o dia a dia das pessoas, para as pessoas entenderem a importância. Agora, mesmo assim, mesmo você falou, Mink, de que você está sempre indo e falando, e que a questão da Amazônia, do desmatamento, está sempre presente na mídia, mas tem aqui, olha, um comentário da Jurema Gomes da Silva dizendo o seguinte: lamentável que essas palavras não sejam divulgadas. Um encontro como o que houve em defesa da terra, só a mídia alternativa divulgou. Como fazer chegar à população o que vocês estão fazendo? A gente sabe que essa questão do meio ambiente, embora a gente está aqui conversando sobre isso, mas, por exemplo, essa sua visita a Brasília com o Fórum dos Ex-Ministros não foi muito divulgado. Você está aqui trazendo ótimas notícias para a gente, de como vocês foram recebidos e como a coisa andou, e as expectativas são ótimas em relação ao trabalho que vocês podem fazer para deter um pouco defensivo. Da Sabe como é que nós chamamos, Regina? Nós chamamos redução de danos. Redução de danos, exatamente. E isso é uma boa notícia, mas, de qualquer maneira, a gente ainda não tem essa... Quer dizer, a mídia, mesmo as pessoas em geral, ainda não veem a importância de você ligar a questão do meio ambiente com a questão da inflação, por exemplo, que você acabou de falar, da produção agrícola, e essa questão também de não submeter a questão do meio ambiente às questões econômicas, ou seja, não podemos fazer isso porque economicamente... Porque é uma coisa só, né? É preciso trazer esse debate de que tudo isso, a economia, o meio ambiente, a preservação da natureza, está tudo ligado à sobrevivência e ao desenvolvimento do povo, né? Da população. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco, talvez a Márcia, um pouco de como os países da América do Sul falam disso na mídia, né? E o Mink também me dizer se eu não sei, eu não vi essa divulgação desse encontro de vocês, e mesmo o Ato pela Terra, com todos os artistas que tinham, não foi assim tão... Aquilo acaba, né? E o assunto não permanece. Você acha que é isso mesmo, Mink, ou está melhorando essa visão? Não, veja. Então, no caso dos artistas, a mídia deu. Eu vi na Globo, Caetano cantando, mas foi uma coisa mais ele cantando aquela música dele, Terra, que é uma linda música, né? E se falou que estavam preocupados com a questão indígena, mas não se aprofundou. Não houve uma questão de fundo. Claro, o Caetano vai lá, junta 50 mil pessoas, sai, né, um flashzinho dele cantando Terra, os artistas a favor da Amazônia. Não fica claro quais são os projetos, quais são as críticas, quais são os riscos. Isso que vocês fazem aqui, Regina, e que a gente tem que tirar o chapéu para esse esforço de vocês, tão relevante. Eu até chamo todo mundo, assinem Brasil 247, assinem a mídia alternativa, aí que você vai se informar em profundidade. No caso da nossa ida a Brasília, no caso da nossa ida na quarta-feira para os ministros do Supremo, é mais limitado mesmo, porque
você entra direto lá, eles não gostam de ser filmados, não dão declarações, os juízes não podem nem falar sobre processos que eles mesmos vão julgar. E acabou atrasando, porque nesse mesmo dia houve o julgamento de uma questão, estavam querendo tirar algum artigo da Lei Maria da Penha, não conseguiram, perderam por 11-0. Então, a ministra Carmen Lúcia atrasou, depois o ministro Fux. Então, isso realmente é divulgação. Só a TV Justiça deu alguma coisa muito rapidamente. A outra, não, porque o Pacheco, quando ele saiu conosco da reunião, tinha muita mídia. Então, já eram perto das 6 da tarde, 5h30, 6 da tarde, então saiu na Globo News, na CNN, em alguns jornais, saiu, mas saiu também um flash dizendo: Pacheco reuniu com os ex-ministros e acatou que tenha mais audiências públicas, etc. Não foi dito quais eram os projetos, qual era o risco disso voltar para a Câmara e eles passarem o rodo, não foi dito o que a gente conseguiu além do que os artistas tinham conseguido 15 dias antes. Então, foi uma coisa, como se diz, pela rama, uma coisa mais superficial. Né? É claro, como o meio ambiente interessa, ele é o presidente do Senado, fomos lá os ex-ministros, deram um flashzinho, mas não em profundidade. Não a questão, por exemplo, de como o Brasil está perdendo, porque ele é sensível à questão econômica. A gente falou, o Brasil virou um pária do mundo. O agronegócio está sendo prejudicado. Até as grandes mineradoras são contra o projeto de mineração em terra indígena, que vai estigmatizar a eles. A agricultura, os tops do agronegócio estão preocupadíssimos com o pacote do veneno, porque eles vão usar aqui venenos que estão proibidos lá fora. Então, a chance dos produtos exportados serem boicotados lá fora aumentam, porque eles vão ter componentes de princípios ativos que eles baniram na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala da questão econômica também, o Rodrigo Pacheco, eu falei, olha, tem metade do $1 bilhão que a gente conseguiu para o Fundo Amazônia, fundo perdido, está parado por incompetência desse governo. Está lá, por que a gente não usa? Então, então ele foi lá e falou, não. Mas a essência do que foi discutido, dos riscos, do desdobramento, a gente tem que continuar a pressão. Não é que a gente foi lá e resolveu, não. Foi um momento. Teve outros antes, dos artistas, o nosso, a gente tem que continuar permanentemente a pressão, que é assim que funciona. Aí vocês têm razão. A grande mídia, quando dá, normalmente dá, mas dá muito superficialmente. Pois é. E na Argentina, aí como é que é, Márcia? Também a mesma coisa? Porque é isso que eu estava querendo dizer. Quer dizer, a questão vem, porque a questão do meio ambiente, né, a destruição da floresta, mas esse aprofundamento, por exemplo, essas informações, né, que o Mico trouxe aqui para a gente agora, eu não tinha visto em outros lugares. Verdade. Aqui na Argentina, a Argentina está vivendo uma situação difícil na área de meio ambiente, porque há 2 semanas ocorreram incêndios históricos na província de Corrientes, que está ao lado do Brasil, e houve, assim, foi devastador. Foi um incêndio que nunca ninguém viu, e os especialistas atribuíram a força, a fúria dos incêndios a uma seca extrema, uma seca que nunca se viu na história do país. E, bom, perda de plantações a erva usada para o mate, perda de emprego, perda de vários tipos de cultivos, perdas de casa. Então, isso aqui teve uma luz vermelha de superalerta, e também no sul do país, onde está a região da Patagônia, onde estão os gelos continentais, também ali existe muita atenção hoje se as geleiras estão diminuindo ou não, ou seja, a Argentina está num estado, digamos assim, de alerta a esse assunto. No entanto, como ocorre em outros países, a notícia meio ambiente ganha muita importância quando ocorrem, por exemplo, quando ocorreram esses incêndios, ou quando alguém aponta, olha, o Perito Moreno não está diminuindo, que são as geleiras no sul do país. Então, aí vira notícia. Mas como tem uma emergência econômica, principalmente na pandemia, né, os casos de pandemia,
de coronavírus, as mortes, a vacina, quem não vacinou. Especialmente nesse período, a questão do meio ambiente, ela ficou num segundo plano. Mas isso, curiosamente, não ocorre, eu acho, na Bolívia, no Chile, em outros países. No Chile, por exemplo, no noticiário das 8 da noite, no noticiário principal, o noticiário central, sempre tem um capítulo para o meio ambiente. Sempre tem um capítulo para dizer como está o debate na Constituinte, ou para mostrar, eles vão com a equipe e mostram, olha, lembra, esse lago aqui chegava até o outro lado. Esse ano já não chega mais, o que aconteceu para estar encolhendo? Outro lugar também onde a questão do meio ambiente é muito forte é em Mendoza, por exemplo, que a gente lembra sempre pela produção de vinhos, mas Mendoza, historicamente, é um lugar desértico, é um deserto. Então, eles criaram canais próprios de água para a província poder sobreviver. Então, eles têm uma consciência maior sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, sobre a necessidade da água, porque se eles não tivessem feito uma construção adequada na história da cidade, na história da província, ela talvez nem existisse. Então, eles têm isso é muito claro para eles. Os vinhos só têm um sabor especial lá, etc., ligado a esse deserto, mas a produção econômica não teria sido possível se não fosse essa geografia, essa engenharia ligada ao meio ambiente. Eu ainda percebo que o meio ambiente ainda está num segundo escalão na cobertura. E quando a gente olha daqui, olha de fora, não só da Argentina, mas de outros países, quando é relacionado ao Brasil, se é a questão da Amazônia, isso tem um impacto muito forte. E até muita gente não entende, assim, mas por que se discute? Não deveria ser preservada e pronto? Ou então, como ocorreu em Petrópolis, as enchentes, aqui nos debates na televisão, era efeito das mudanças do clima, né? Ou seja, a conclusão natural era essa. Ou então na Bahia, como ocorreu na Bahia, ou o que está acontecendo em grande parte da nossa região hoje, que é uma seca extrema na América do Sul, em vários pontos da América do Sul, até há poucos dias, e é uma região que é produtora de alimentos, de cobre. O Chile é o produtor mundial de cobre, o Peru também é um grande produtor de mineração. Então, eu acho que está faltando aí talvez um equilíbrio na produção e no cuidado do meio ambiente e no valor maior desse tópico, enfim, para a região, né, para a nossa sobrevivência, que é tão rica a nossa região em recursos naturais, e tem ainda esse conflito, né? Márcia e Regina, olha, meninas, eu vou pedir licença, mas eu estou agoniado aqui. Não, eu vou ter que vazar aqui, que eu estou aqui na correria. O Lula está aqui no Rio de Janeiro, amanhã tem vários vetos que eu tenho que derrubar. Um deles é garantir recursos para a educação ambiental, só para dar um deles, né? Mas são vários outros. Então, se eu não me articulo aqui... Hoje de manhã eu tive na UERJ um encontro bonito com o reitor sobre políticas afirmativas. Eu também sou autor da lei de cotas e coautor da lei de bolsa para os cotistas, uma questão inclusiva. Maravilha. Não é o tema central nosso de hoje, mas é um tema que a Regina podia tocar outros dias, que os bolsonaristas tentam acabar com a lei de cotas, com essas políticas afirmativas. A gente tem que reagir. A UERJ é um exemplo bem-sucedido de resistência inclusiva. Então, minhas queridas, eu vou pedir desculpa para vocês do mau jeito, mas eu já tinha avisado antes para a Regina. Não, mas olha, você ficou o tempo todo. Muito obrigada. Você trouxe coisas ótimas aqui para a gente. Novidade. Tem que correr atrás do prejuízo para derrubar meus vetos amanhã. Tá bom, vai lá, a gente fica mais uns minutinhos aqui. Obrigada, Miki. Bom te ver. Valeu, queridos. Adorei. Bom te ver. Vocês são ótimos. Viva Chile, merda! Viva Boric! Um beijo. Tchau, tchau. Bom te ver, ótimo. Tchau. Mas, o Márcio, que bom que foi essa conversa com ele, né? E ele tem razão. Eu já trouxe o reitor da UERJ aqui, o Lodge, para conversar com a gente, inclusive sobre a UERJ, tudo estava acontecendo lá. E realmente ele é muito bom e vamos trazer ele de volta para conversar. Mas, Márcia, a gente tem aqui uns 3 minutinhos. Ótimo. E eu acho que você podia trazer para a gente um pouquinho se tem alguma outra novidade em relação a essa questão
no Chile ou na própria Argentina. Eu achei interessante que você trouxe esse exemplo da Bolívia, mas essa história que eu achei muito interessante de dizer que a diferença de todos esses, sejam leis, sejam PLs e tal, no Chile, na Constituinte chilena, é que diz que a Constituição chilena é a primeira a não submeter a natureza às relações econômicas determinadas pela ação humana. Exato, ou seja, a natureza como um direito humano, a água como um direito humano, Isso que você o meio falou, ambiente também, só que vai ter um plebiscito ainda em setembro para saber se os chilenos ratificam ou não a nova Carta Magna. Eu acho que o Chile realmente é um país para a gente estar acompanhando, porque o Chile era o lanterninha nas questões democráticas, né, Regina? Durante muito tempo, a gente foi várias coberturas lá. Em tudo, o Chile estava muito atrás, e de repente o Chile passou muito à frente na questão de igualdade de gênero, LGBTI, bandeiras sociais várias. A questão agora é se Boric vai conseguir implementar o que as urnas pediram a ele para fazer, porque o governo do Boric não tem maioria no Congresso Nacional. Mas se ele conseguir, se a Constituição, a nova Constituição for ratificada no plebiscito, isso é um empurrão enorme para o governo dele. E eu queria aproveitar, Regina, para contar também que outros países da América Latina vão estar também, merecem nossa atenção. Vai ter eleição presidencial na Colômbia, em maio, é muito importante. Existe um candidato de esquerda que, pela primeira vez, o Petro, pode ser eleito. A Bolívia está vivendo um momento também muito interessante, ou seja, todos os países na era pós-pandemia, com o desafio do aumento da pobreza, que a pobreza aumentou muito na nossa região, e o crescimento econômico que vai rateando em alguns lugares. E hoje, segunda-feira, é um dia importantíssimo no Peru, porque pela segunda vez, hoje o presidente Castillo completa 8 meses de mandato, e hoje ele pode perder o mandato dele porque está sendo discutido o impeachment dele no Congresso Nacional. Então, ou seja, a nossa região são as veias abertas mesmo, e isso aí. Obrigada pelo espaço para poder falar de América Latina. Mas, Márcia, olha, eu já quero combinar com você de você voltar aqui para a gente falar sobre a Colômbia. Eu não sei quando é que estão marcadas as eleições. 28 de maio. Então, comecinho de maio, final de abril, você volta aqui para a gente ver em que pé que está, conversar sobre isso e trazer mais assuntos importantes de toda a América, dos nossos vizinhos da América do Sul e tudo isso, e falar um pouco mais. A gente tem que saber o que está acontecendo, né, com os nossos vizinhos e ver se a gente consegue avançar como o Chile avançou na Carta em relação ao meio ambiente. Vamos ver se a gente consegue retomar tudo isso que o Mink estava falando, que foi um bom trabalho feito nos últimos anos, antes do golpe contra a Dilma, e vamos tentar retomar isso. Márcia, super obrigada pela sua presença. Acho que essa conversa com você e com o Mink foi muito boa, todo mundo ótima. Aqui, achando bom, aqui o Roberto Silva agradecendo, obrigada, Márcia, Regina 247, e vamos em frente, né, para a gente continuar aí a nossa luta pela informação na íntegra, né, Márcia? Um beijo muito grande a você, um beijo a todos aqui, muito obrigada pela companhia. Parabéns pelo programa, ótimo. Tá bom, Márcia, te espero no final de abril, hein? Vamos Combinadíssimo, marcar. Combinado, um beijo. Um beijo.